Vamos para nossa entrevista aqui da Jovem Pan News Natal Run, que acontecerá aí no próximo dia 8 de junho. E a gente está em contagem regressiva para a grande festa da corrida de rua que vai movimentar o coração da cidade. Às 5h30 da manhã, no dia 8 de junho, será dada a largada para a Jovem Pan News Natal Run, uma prova especial que vai celebrar os 5 anos da nossa emissora e levar os corredores para um percurso histórico pelas ruas da Cidade Alta e também da Ribeira. E como todo corredor sabe, o desempenho na pista começa bem antes da largada e tem muito a ver também com o que você coloca no prato, hein? Você que está almoçando agora, está fazendo seu prato, escuta só o tema de hoje da nossa entrevista, para falar sobre como a alimentação pode ser uma aliada poderosa na preparação para a corrida e também no dia da prova. A gente recebe hoje a nutricionista Bia Moraes, especialista em nutrição esportiva e referência quando o assunto é unir saúde e performance. Bia, seja bem-vinda aqui ao Bate Pronto. Que prazer ter você aqui, tudo bem? Obrigada, Icaro. Um prazer também estar aqui com vocês. Tudo ótimo. Tudo ótimo, então. Bia, temos aqui algumas perguntas para você. Acho que é um tema que você sempre é bem questionada, né? Acerca da performance esportiva, mas muito se fala que é só correr, que consegue emagrecer e tudo mais, não sei o quê, mas a alimentação, há quem diga que é 40% do processo. É isso mesmo ou até mais? Eu diria até um pouco mais, né? Depende desse treino aí, né? Esse treino fofo, então, é bem mais, né? Aquele famoso treino, aquele frequentar a academia, né? E assim, no caso, falando específico da corrida, tem que ter uma constância, né? Não é só 2 semanas, aí eu vou correr no domingo e aí eu tenho 10 dias daqui pra lá e não fiz nenhuma atividade, nenhuma preparação. Então, isso aí vai, né? O emagrecimento realmente com qualidade precisa ter uma constância aí. E por que a alimentação ela é tão importante na preparação de uma corrida de rua como a da Jovem Pan, né? Tanto em distâncias curtas como 5 ou 10 quilômetros, por exemplo? Qualquer atividade física, a gente realmente exige um pouco mais do nosso corpo, né? A gente sai da inércia, né? E a gente utiliza a nossa musculatura. Então, no caso da corrida, e apesar de ser uma distância que não é tão grande, mas existem muitos corredores. E a corrida, né? Pós-pandemia, tem sido o esporte de maior aderência pela facilidade que você tem de botar um tênis e ir pra rua. Sim. Né? Só que você começa a treinar, então você realmente começa a usar músculos que você não utiliza, né? Às vezes as pessoas trabalham o dia inteiro sentada, então tem a questão dos micronutrientes, que não é só, que todo mundo hoje é carboidrato, proteína e gordura. Não é só isso, né? A gente precisa realmente dos micronutrientes, vitaminas e minerais. E no caso da corrida, em específico, eu falo muito a questão da hidratação. Então, é muito importante, justamente para evitar a cãibra, né? Para você conseguir realmente realizar a prova. E se você quiser uma performance maior mesmo, melhorar seu pace, aí não adianta só aquele óculos melhora pace, já viu, né? Sim. Porque aí você compra e já melhora o pace. Não é só isso, né? Tem que fazer todo um acompanhamento antes e pós. Sim, e em se tratando da preparação alimentar, Bia, ela precisa começar com quantos dias ou semanas de antecedência para quem vai fazer uma prova como essa da Jovem Pan Run? Assim, é interessante, pelo menos uma semana antes, você ter um pouco mais de cuidado com o que você coloca no prato, fazer boas escolhas, ou seja, sempre evite coisas muito gordurosas, tente comer mais em casa, né, para prevenir aí uma intoxicação, uma infecção, que aí vai colocar tudo a perder. A virose, porque assim, a gente mora numa cidade que tem com muitas mudanças de clima, então tem muita gente que está adoecendo, então eu acredito que uma semana antes você melhorar a sua hidratação. Então, eu tomo geralmente 1,5 litro de água. Tome mais, comece a tomar 2,5, né? Sim. E o dia anterior, eu acho que no dia anterior você consegue fazer muita coisa. A corrida é muito cedo, né? A gente sabe que a corrida é 5h30 da manhã. Então, tem muita gente que tem desconforto gástrico de comer, né? E sair para fazer uma atividade, ou mesmo muito cedo de manhã. Tem, né? Essa especificação de cada pessoa. Então, acho importante fazer um jantar rico em carboidrato, complexo, pode ser aí um cuscuz, pode ser uma macaxeira, tentar comer bem saudável, não ir, né, beber no sábado anterior. Uma pizza, né? Uma pizza, não, é legal você ter uma refeição equilibrada, né, de proteína e carboidrato mais complexo, que são as raízes, o cuscuz, dormir bem, né, hidratação, muita hidratação no sábado.
E acho que isso, né? Geralmente nas corridas de manhã cedo é mais ou menos isso. Tem gente que realmente prefere ir em jejum. Sim, e então tem tempo ainda. Para quem tem muito tempo. Gente, tem muito tempo aí. Tem tempo demais. Dá pra todo mundo correr. Como você falou aí que precisaria de pelo menos uma semana, né? A gente ainda tem... Estamos agora no finalzinho, né, dessa semana. Ainda temos aí 3, 4 dias, né, digamos assim. E a outra semana toda completa, né, realmente para se adequar aí à Jovem Pan News Natal Run, porque eu vejo que tem muita gente que está correndo, que está treinando, mas chega em casa, aí come um lanche, a papa do menino, o resto da comida da esposa, aí não dá, né? Não dá. Não dá você comer menos do que você precisa, nem mais. Então, você tem que encontrar um equilíbrio, né? Lógico que, mas nutre, então tem que correr, fazer uma dieta calculada, pesar. Gente, vamos começar com o básico, né? Que eu acho que hoje em dia a gente tem muita informação. E muita gente até fala, não é legal, porque hoje em dia todo mundo, né? Aparece o ovo faz bem, o ovo faz mal. Só que vamos ver da ótica mais positiva. Eu acho que é legal a gente ter acesso a essas informações. Tem que ter cuidado com o que a gente, né, consome na internet. Mas eu acho que dá para você entender que seu prato tem que ser equilibrado, tem que ser menos gorduroso, tomar menos refrigerante, bebida alcoólica, por exemplo, na semana antes, eu acho que daria para evitar. Seria interessante aí umas pequenas estratégias. E ia perguntar justamente isso. Quais são os erros mais comuns que os corredores cometem na alimentação numa semana pré-prova? Achar que, assim, eu acompanho muitos atletas, né? Tantos atletas profissionais como atletas da vida real. Então, existe sempre é um termo que a gente usa no esportivo, que é carbada. Vamos carbar, porque amanhã eu vou queimar tudo na competição. Gente, é uma corrida de 5 quilômetros, não é uma coisa que você vai levar muito tempo, né? Assim, esperemos que aí entre 40, ou então se a pessoa caminhar, vai ser no máximo 1 hora. Então, assim, sim, não precisa ter esse pensamento. Então, eu acho que o maior erro é esse, você achar que sábado pode comer um monte de besteira, né? Que domingo vai dar tudo certo. Então, eu acho que fazer uma alimentação equilibrada no dia anterior, eu acho que isso aí já vai ajudar muito. Falando em dia anterior, tem um negócio que muito se fala também, eu já tinha até escutado isso, a história do carboidrato de véspera, né? Vale mesmo, por exemplo, um prato de macarrão na noite anterior, ou isso é mito, não tem nada a ver? Não, vale sim, porque a gente tem, o nosso pré-treino, né, é geralmente o que a gente comeu 5, 6 horas antes, porque a gente tem uma coisa que chama glicogênio, que é a nossa reserva energética, certo? O que é o glicogênio? É uma molécula grande formada de glicose. Né? E esse glicogênio, a gente tem um glicogênio hepático e tem um glicogênio muscular. Então, esse glicogênio, essa reserva, fica lá dentro do músculo. Só que a gente forma ela horas antes. Então, não é dizer, tô sem comer, não jantei no sábado, mas eu vou comer uma banana antes de ir. Não é bem assim. Então, por isso que o carboidrato no dia anterior, principalmente na janta, no caso específico da prova, é bastante interessante. Então, o macarrão, aí qual é a dica que eu dou? Um molho vermelho natural, evite um molho branco, ou, né, se você tem uma leve intolerância à lactose. Então, assim, evite a gordura e realmente dê mais prioridade para o carboidrato. Então, acho que um macarrão seria legal. Como eu falei, um cuscuz, uma batata doce, uma macaxeira, um escondidinho. Então, dá para comer bastante coisa gostosa. Eu acho que é comida leve, né? Também, assim, além do macarrão, você também fazer um filé à parmegiana da vida ali, com Coca-Cola e batata frita, aí é osso, né? Mas, realmente, essa história do macarrão, né? É um negócio interessante. E tem outro ponto também, que você falou que... às vezes o cara prefere ir em jejum, tem gente que prefere ali comer banana, né? Porque a banana previne ali a cãibra, por exemplo, né? É muito do perfil de cada pessoa, né, o Bia? Exato. Agora, um conselho que eu dou para os corredores de primeira viagem é tentar consumir alguma... Porque o que eu falei do glicogênio, o que acontece quando você come, por exemplo, uma banana? Então, você vai digerir, né? Vai ter uma bananinha com mel, por exemplo. Você vai ter glicose no seu sangue. Então, você vai prevenir acabar aquele glicogênio que você comeu anterior, né? Então, você evita aí uma hipoglicemia no meio da corrida. Então, corredores de primeira viagem que ainda não conhecem, né, como é o corpo, porque você conhece o seu corpo e a sua performance, né? Se você realmente treina com constância. Tente comer uma bananinha com aveia, uma banana com mel, algo leve, pode ser até um suco de
beterraba, Sim. ou pode ser até uma água de coco. Então, se a pessoa realmente não consegue comer antes de ir. Então, uma coisa leve, mas tente se alimentar com alguma coisinha que você já esteja acostumado. Eu sou do time que prefere fazer exercício em jejum, né? Eu não consigo realmente. E ali eu era do time de futebol, né? Jogava bola ali aos sábados. A gente tem o time da imprensa que tem o torneio e tal. E os jogos ali às vezes são muito cedo, né? 8 horas. E eu prefiro ir em jejum. Prefiro, e depois a gente ganha o mundo. Aí é uma beleza. Aí churrasco, espetinho, tudo. Mas eu sempre ia em jejum e muitas vezes a galera levava uma fruta ali, né? Tangerina, banana, enfim, pra você ter alguma coisa. Eu sempre prefiro em jejum porque acontece muito do seu estômago não conseguir digerir legal aquilo ali, você correndo ali, alta performance, vomita no meio do jogo. Não é legal, mas assim, uns 30, 40 minutos antes, comer uma bananinha com mel é tranquilo, né? De E boa, é como eu né? falei, depende do esporte, né? Sim. Eu sou crossfiteira e eu tenho paciência do crossfit que às vezes não dá, né? Ele vai entrar numa prova, vai virar de ponta cabeça, não vai dar certo. Nem a bananinha, acho que às vezes não vai rolar. Então, no caso dessa corrida, importante, gente, chegar cedo, né? E aí, assim, se alongar. Realmente não chegar em cima da hora da corrida, né? Pra já sair correndo. Então, acorde com calma, se planeje, né? Se programe. E outra dica boa do dia anterior, que eu esqueci de falar, é não inventa de comer alguma coisa que você não está acostumada. Eu nunca comi sushi, vou comer sushi. Então, assim, procure consumir algo que você já está acostumado, que você conhece a procedência, a preparação, né? Para evitar você aí ter um desconforto gástrico durante a noite ou até mesmo na corrida. Minha mãe sempre falava isso também, né? Dia de Enem ali, um concurso, uma prova, não vai inventar de comer coisa que você nunca comeu, como é que seu estômago reage mal, né? As mães, elas sempre têm sabem de tudo. essa noção, impressionante. Eu tinha uma pergunta aqui engatilhada, né? Algum alimento ou bebida que deve ser evitado antes de correr. Acho que você já respondeu isso, né? Evitar ali a bebida alcoólica Com no certeza. dia anterior, né? Uma pizza, uma comida mais pesada, uma feijoada, passar o dia no churrasco, Exatamente. enchendo a barriga de Evitar- cerveja. Vocês podem também evitar diuréticos, certo? Porque, consequentemente, na corrida você vai sofrer uma leve desidratação. Sim, Então, no sábado, evite ficar tomando energético. Mesmo, Nutri, mas é zero. Não, mesmo que seja zero, com açúcar, porque é uma bebida diurética. Então, assim, Sim. tente evitar, né, esse antes. E no pós, aí você pode usar, por exemplo, um isotônico para repor, né, os eletrólitos que a gente perde no suor na corrida. Apesar que a corrida também é outro detalhe, é cedo, né? Então, Sim. assim, é interessante. Eu gosto dessas corridas nesse horário justamente porque não vai estar muito quente e aí isso ajuda também a prevenir a desidratação. E em distâncias mais longas, doutora Bia, como é que a gente mantém a energia, né? Tem suplementação com gel de carboidratos, você indica, se você não acha legal, por exemplo? Nessa corrida em específico, é um período, é um percurso curto, né? Sim. Mas acima de 10 quilômetros, eu sempre indico sim. E aí, dependendo da corrida, né? Como eu falei, eu acompanho atletas de maratona. Então, a gente faz toda uma programação e individualidade, né? Porque aí depende muito. Tem gente que gosta de misturar um pó na água, tem aqueles cinturões que você bota, tem os gelzinhos, que eu gosto sim. Tem muitos no mercado que é legal usar. E até o natural, gente. Água de coco. Eu acho que é o mais... Você não erra, né? Eu acho que se você levar aí uma garrafinha com um pouquinho de água de coco, dá pra você ir hidratando e repondo esses minerais que você perde na corrida. É uma dica boa também essa da água de coco, né? Muita gente, às vezes, tem um preconceito com a água de coco, né? Acha que faz mal ali pro estômago, né? Enfim, é um negócio que hidrata muito, né? E é muito importante. Depois da linha de chegada, doutora Bia, eu queria que você falasse da alimentação ideal para recuperar o corpo desse esforço. O meu exemplo pessoal foi péssimo, né? Eu falei aqui, acho que você notou. Acho que muitos homens e mulheres que jogam futebol às vezes fazem isso. Terminou a pelada ali, vai para um churrasco, passa o dia bebendo cerveja e tal. Claro, não é o ideal, né? Mas a Jovem Pan News Natal Run, ela tem um público muito seleto, acho que
70% vai, já é corredor de rua, né? Qual a alimentação ideal, então, doutora, para recuperar o corpo desse esforço aí de 5 ou 10 quilômetros? Em regra geral, gente, é sempre comida de verdade. Isso aí, né, pra mim é o melhor pós-treino. Inclusive, pacientes meus que treinam antes do almoço, eu acho o máximo. Porque pós-treino é comida de verdade, é aquele pratão mesmo de arroz, feijão. Nesse caso, é de manhã, né? Então, assim, provavelmente vai ser um café da manhã. Então, gente, pode comer ovo, queijo, pão. Evite coisas muito gordurosas. Reponha carboidrato e proteína. Bota isso... Ou gordura boa, fazer uma vitamina de abacate, talvez. Então, assim, se alimente bem, né? Do mais natural possível. Não precisa, Nutriment, eu vou fazer o shake proteico. Se você realmente é o seu costume, né? Você já tem, você já usa, tudo bem. Mas não tem. Eu acho que comida de verdade dá pra gente repor os macro e micronutrientes, né? De boa. De boa. E como vai ser no domingo também, eu acho que é um programa ideal aí, né? Pra família. Eu sei que tem muito casal inscrito também, então... Termina, quem sabe tomar um café da manhã em Ponta Negra, talvez, né? Em alguma padaria legal. Já faz aí a reposição, como falou a doutora Bia Moraes, que hoje é a nossa entrevistada para falar aqui da Jovem Pan News Natal Run, que tá chegando, hein, gente? Tá chegando e a Jovem Pan News Natal está soprando as velhinhas. São 5 anos no ar pela 93.5 FM, conectando você às notícias mais relevantes aqui do Rio Grande do Norte com agilidade, confiança e compromisso com a informação. Para marcar esse momento especial, vem aí a Jovem Pan News Natal Run, uma corrida que vai muito além dos quilômetros. É esporte, cultura, história viva pelas ruas da Ribeira e do centro de Natal. No dia 8 de junho, às 5h30 da manhã, escolha seu desafio, 5 ou 10 quilômetros. Vista sua energia, calce seu tênis e venha celebrar com a gente essa data que é motivo de orgulho. Acompanhe tudo sobre a Jovem Pan News Natal Run nas nossas redes sociais, @Jovem Pan News Natal. Uma realização Jovem Pan News Natal, organizada pela HC Esportes. Apoio Neoenergia Coserne, Detran, Patrocínio 2A, o Boticário, BioID, Humana Saúde, Santa Maria, MRV, Uninasal, Café Santa Clara, Assurne e Óticas Diniz. Queria te fazer outra pergunta aqui, doutora Bia Moraes, nossa entrevistada, para quem está chegando agora na 93.5 FM. O Saulo até perguntou aqui da banana líquida, né? Se é alguma... Não sei. Já ouviu falar, doutora? Acho que não, né? Não tem... Banana... Talvez seja algum shake desses da vida. Tem, né? Aquela bananinha que a gente chama, que é aquela banana desidratada, certo? Aham. Tem várias no mercado, que eu acho legal. Tem paciente meu que usa até goiabada no intratreino, mas é como eu falei, aí são corridas mais longas. Mas eu acho que aquela bananinha pode ser uma coisa interessante para pessoas que tiver medo de ter uma hipoglicemia, por exemplo, tem que dar uma olhada nas comorbidades, alguém que tenha diabetes, então tem que ter cuidado aí para isso. Mas você, se é saudável, não tem nenhuma comorbidade, eu acho que você consegue... Não precisa, não conheço essa banana líquida. Nem eu. Fiz aqui a pergunta do Saulo André, nosso internauta. Tem outra aqui que eu vou segurar. Essa aqui acho que já é, como é que eu posso dizer? Ela é uma pergunta que já tem uma resposta pronta, né? O Santiago aqui, feijoada com banana, uma cerveja quente, 4 horas da manhã com pré-treino, faz mal? Aí eu acho que você não chega nem na Ribeira, Santiago. Você não dobra aqui a Doutor Barata, meu amigo. Eu acho que ele tá pensando em já seguir a festa, né? Ele já continuar e começa 5h30, já segue, né? Você não chega, meu amigo, aqui na CBTU, na linha do trem, com esse pré-treino aí. Tá aqui, o Everton Carvalho tá dizendo aqui que treina 1 hora de jiu-jitsu de boa e com 5 minutos de corrida ele morre. Qual é a explicação? São atividades bem diferentes, né, doutora Bia? Mas apesar como é o nome do... É o Everton? O Everton Jiu-Jitsu é um cardio, você tem que ter, viu? Tem que ter um cardio, mas o que acontece muito com o exercício cardiovascular, né? O famoso aeróbico, que é justamente, a gente usa muito a nossa capacidade cardíaca. E existem muitas pessoas que não se dedicam muito a trabalhar o coração. E o coração, gente, é um músculo. Do mesmo jeito que a gente trabalha o bíceps, o quadríceps, tem que trabalhar o coração. E como é que a gente trabalha o coração? Fazendo exercício, né, de cardiovascular, o aeróbico, que é correr, bicicleta. Então, assim, o que acontece? Geralmente você tem uma quantidade de músculo e o teu coração não acompanha, né? O coração, ele precisa ser forte para poder bombear
o menos possível, mas uma bombeada mais eficiente que consiga, né, distribuir aí o sangue para o seu corpo. Então, provavelmente, você precisa fazer aí um pouco mais de exercício cardiovascular ou algo específico mesmo da corrida. Legal, perfeito. E para quem está começando agora, doutora, para fecharmos contigo, para quem quer transformar a corrida num hábito, como é que a alimentação pode ajudar a manter o ritmo e a motivação? Porque muita gente às vezes quer correr, mas não quer largar a cerveja, a cachaçinha ali do fim de semana, não quer largar a pizza, enfim. Como é que alia uma coisa a outra para ser uma coisa saudável realmente? Realmente a corrida agora ganhou realmente muito espaço. Eu fico muito feliz, porque para mim a atividade física é super importante, seja correr, seja dançar, seja o que for, a gente tem que estar em movimento. Na verdade, a corrida, o que vocês têm que pensar um pouco mais na constância, porque às vezes a pessoa quer correr só uma vez na semana, no final de semana, então Sim. Muito dificilmente você vai ter uma performance. Então, associar a musculação, eu acho que às vezes a pessoa também tem pouco músculo, então começa a sentir dores, então a corrida associada à musculação, tem muita gente que faz, planilha de corrida. Tudo bem, comida, gente, tem que comer o mais natural possível, tem que se alimentar bem. Procurar uma nutricionista, eu acho que isso seria bem legal. Mas de primeira mão, é comer comida de verdade, né? É uma coisa que é muito batida e não sai de moda. É aquele famoso descascar menos, né? Que é justamente, descascar mais e desembalar menos, né? Então, comer comida natural, você comer fruta, as vegetais, a salada, arroz, feijão, carne. Então, assim, comer bem, o mais natural possível, né? Evitar comidas muito gordurosas, a bebida dá uma diminuída, e é o que eu sempre falo, gente, dá para consumir a bebida no final de semana, tudo com moderação, dá para comer a pizza. Todos os meus pacientes, quem é meu paciente me conhece, sabe que todo mundo faz sua refeição livre, tem hora para tudo, né? Sim. Então, como tudo na vida. Então, eu acho que você tem que realmente organizar um pouco sua rotina, que ela seja mais saudável que não saudável. Perfeito. Doutora Bia Moraes aqui dando entrevista na nossa Jovem Pan News Natal. Obrigado, doutora. Foi muito esclarecedora aqui a nossa conversa sobre nutrição, corrida, saúde. A Jovem Pan News Natal Run está chegando e a gente toda semana traz uma entrevista relacionada aqui ao tema. Foi muito legal essa entrevista de hoje, acho que tirou muitas dúvidas aqui dos nossos amigos ouvintes e dos corredores. Muita gente aqui vai correr a Jovem Pan News Natal Run. E eu acredito que a senhora também vai. Vamos Obrigado. embora, você vai também. Dia 8 a gente se vê lá. Tá, ok. Obrigada, doutora gente. Bia Moraes aqui na Jovem Pan falando sobre a nossa corrida. E nós vamos para um rápido